a solução do que nós precisamos e o Espírito Santo fala, então com certeza Ele vai falar ao meu coração e ao teu coração nesse momento, a partir de agora. Então o Salmos 13, irmãos, ele começa falando sobre a oração da fé. O título do Salmos 13 é a oração da fé. E o salmista Davi, ele fazia perguntas a Deus. E antes, essa semana eu estava meditando nesse salmo e eu pensava de outra forma. Eu ficava falando comigo mesmo como Davi questionava. Como Davi questionava, ainda que ele era o homem segundo o coração de Deus, como ele questionava. E depois de tantas lutas que a gente passa, de tantas provações que a gente passa, a gente percebe que nós também questionamos e não é diferente. Davi, ele perguntava que ele fez 4 perguntas a Deus. 4 questionamentos com Deus. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E ele perguntava: até quando esquecer-te-ás de mim? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? E até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? E quem sabe, nós também estamos fazendo essa pergunta, esses questionamentos a Deus. Não somos diferentes de Davi, irmãos. Quando nós passamos pelas nossas provações, nós também perguntamos e questionamos com Deus. A diferença da pergunta, do questionamento, é que ela pode ser feita a Deus de uma maneira que você quer entender o porquê de tanta luta, o porquê de tanta dor, o porquê de tanta aflição. O questionamento, ele só não é válido quando ele vem com a dúvida. Quando você pergunta a Deus duvidando que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. E Davi, ele fez essas perguntas a Deus. No versículo 3, ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. Ilumine os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Irmãos, eu estive analisando, meditando, Senhor, o que é o sono da morte. Imagine você, quando você está com bastante sono, e muito bem nós sabemos disso, porque nós já observamos pessoas e nós mesmos, quando nós estamos com bastante sono, nós não conseguimos resistir ao sono. E o sono, ele vem rapidamente. E ele nos domina. E nós não conseguimos dominar e nós dormimos. E quando nós dormimos, Davi disse que ele não queria dormir o sono da morte, porque quando nós dormimos, nós não vemos nada. As coisas passam, o mundo vai passando, as situações vão passando, nós vamos deixando de fazer o que nós devemos fazer. O sono da morte nos paralisa. E aí é onde Davi, o título dos Salmos, ele fala sobre que essa é a oração da fé. Mas antes de falar da oração da fé de Davi, porque ele diz para o Senhor olhar para ele, atentar para ele, responder a ele, iluminar os olhos para que ele não dormisse o sono da morte, para que ele não pudesse dormir, pegar no sono, dormir, e ali não visse mais nada e os inimigos rir da cara dele.
dizendo: prevaleci contra ele. Ele fez uma oração maior ao Senhor aqui. Mas eu quero passar para os irmãos mais sobre o que é essa oração da fé. O que é a oração da fé de Davi? Irmãos, Hebreus 11:33, capítulo 11, verso 33, ele diz: a fé é a certeza, o firme fundamento, é a certeza de coisas que não se vê e a convicção daquilo que se espera. E a Bíblia diz lá em Hebreus 11 que é a natureza da fé. Observe, irmãos, que a fé, ela tem uma natureza. Que natureza é essa? O que é a natureza da fé? E eu, olhando aqui, diz que a natureza da fé, se ela tem natureza, a natureza é um conjunto de traços diferentes que inclui maneira de pensar, sentir e agir. A natureza, irmãos, a fé, ela tem uma natureza. A natureza é a forma, são os traços que nós temos da maneira de pensar, como nós vamos pensar, como nós vamos sentir, como nós vamos agir. Ora, se Deus diz que a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de coisas que não se vê, nós precisamos pensar, que é a natureza da fé, sentir e agir de maneira como Deus gostaria que nós agíssemos. Porque o Senhor, Ele já nos deu a fé. E aí, como que nós temos que agir? E lá em Hebreus 11 mesmo, no capítulo 11, verso 33, ele nos fala dessa natureza da fé. Que é essa oração de fé. Qual é a oração de fé que nós temos que fazer? E eu coloquei aqui algumas coisas que nos ensinam sobre essa oração da fé. A Bíblia diz que, pela fé, Abel ofereceu melhor oferta do que Caim. Enoque, ele foi trasladado, ele saiu do natural. Ele foi para o sobrenatural, porque o natural nós não conseguimos enxergar a natureza da fé. E pela fé Enoque foi trasladado. Noé, pela fé, pela palavra de Deus, ao ouvir a voz do Senhor, ele aparelhou uma arca. E ele salvou ele e toda a sua família, quando muitos não acreditavam. Essa é a natureza da fé. Em tempos difíceis nós agirmos diferente. Irmã Dete, qual é mais a natureza da fé? Hebreus 11 diz que Abraão, ele saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para uma terra desconhecida, porque Deus o determinou. Porque lá era uma terra que tem fundamento. E eu já falei do fundamento também aqui. Então ele sabia que lá aquela terra era uma terra que Deus prometeu que tinha fundamento. Moisés saiu do Egito. Deixou as coisas do Egito, as coisas boas do Egito, e resolveu obedecer a Deus, porque ele sabia que ele tinha uma terra prometida. Agiu, pensou, sentiu de maneira, uma natureza diferente do homem natural. Essa é a natureza da fé, entender que tudo é de Deus, que o Senhor ele tem o controle de todas as coisas. A natureza da fé é nós agirmos e confiarmos em Deus em tempos difíceis. É a gente pensar como Deus gostaríamos que nós pensássemos em tempos difíceis. É nós sentirmos como Deus gostaria que nós sentíssemos em tempos difíceis. É agir como Deus gostaria que nós agíssemos em tempos difíceis. É difícil? É. Mas a fé, ela tem essa natureza, irmãos. Então é agir de forma como Deus nos ensina, a certeza daquilo que se espera e a convicção de coisas que não se vê. Eu tenho a certeza
que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas nas mãos. E a fé é nós entendermos que o visível, ele veio acontecer do invisível. Deus deu a palavra e tudo veio a existir. Então Deus tem o controle de todas as coisas nas mãos. Então lá em Hebreus 11:33, ele fala dessa natureza da fé. Então, irmãos, tome posse dessa natureza de agir como os homens, como os profetas, como aquele povo de Deus agiu. E como diz lá em Hebreus também, o que dizer mais de Davi, de Daniel, de Gideão, de tantos outros homens, né? De tantas mulheres que agiram confiando, colocando sua fé em ação em Deus. É difícil? É. Mas com Deus nós conseguimos. Nós vencemos. Sabe por quê? Porque nós temos uma cidade fundamentada pelo Senhor. Nós temos uma cidade que tem fundamento. Nós aguardamos uma nova Jerusalém. E nós temos que pensar no sobrenatural de Deus. Nós não devemos pensar com o que está aqui. Porque isso aqui tudo é rápido, vai passar. Então pense no que eu estou falando nessa hora sobre a natureza da fé. É você falar na palavra. É você determinar na palavra. É você viver na palavra. Confiando em Deus e em tudo que Ele determina. Porque tudo que Ele faz, Ele sabe o propósito. Tudo que Ele faz, o que Ele permite acontecer, Ele tem um propósito. Espere em Deus que esses dias nós venhamos aprender com tudo em que nós estamos vivendo e passando, em colocar a nossa fé em ação, em nos erguer, em nos levantar e confiar no Senhor, porque Ele nos dá força para prosseguir. Então Davi, ele fazia esses questionamentos, essas perguntas, mas como eu falei, ele perguntava até quando, Senhor? Mas esse até quando era porque ele não estava duvidando. Ele queria saber de Deus algumas respostas, como nós também queremos saber. Quantas respostas você está aí querendo saber do Senhor? Perguntando a Deus até quando, o porquê está acontecendo isso. Não é nada demais nós perguntarmos e questionarmos a Deus, mas não duvidando que Ele é fiel para cumprir todo o propósito dele em nossa vida. Irmãos, e aí Davi diz assim, no final, depois dele perguntar, depois dele dizer, atenta para mim, responde-me, Senhor, ilumina meus olhos para que o inimigo não venha prevalecer, para que eu não venha dormir o sono da morte, para que o inimigo não venha rir. Olha que quando a gente dorme, quando a gente tem o sono da morte, o que acontece? O inimigo ri da gente. E Davi disse, Senhor, ilumina os meus olhos, para que o inimigo não diga eu prevaleci contra ele. E não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. E aí Davi muda a direção da oração dele. E aí ele não mais pergunta nada a Deus. Ele vem para o título da oração dele, que é a oração da fé. E lá no versículo 5, ele começa a dizer, no tocante a mim, eu confio na tua graça e regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Então Davi, ele mudou ali já as perguntas, ele mudou os questionamentos, ele mudou ali a sua forma, talvez até de pensar. Como eu digo, os irmãos, nós podemos fazer perguntas a Deus. Quem mais, irmãos, nós vamos fazer perguntas senão a Deus? Quem mais senão Ele para responder os nossos pensamentos?
mais senão Deus para responder as nossas dúvidas. Dúvidas não que Ele não possa fazer, mas dúvidas no nosso coração, o porquê que as coisas acontecem. E aí a gente se levanta como o rei Davi e uma palavra que a gente diz: Senhor, eu confio em Ti. Tu és a minha força, Tu és o meu rochedo, Tu és a minha salvação. Em Ti eu confio. E de repente, Davi, ele começa a dizer: o meu coração se regozije no Senhor, na Tua salvação. E eu cantarei a Ele, e cantarei ao Senhor, porque Ele tem me feito bem. O Senhor tem nos feito bem, tem nos sustentado. O Senhor tem, com o seu poder, Ele tem nos fortalecido em dias difíceis. Então, irmãos, tenha certeza de que tudo que você passa, tudo que eu passo, tudo que nós passamos, não se compara com a glória que há de ser revelada. Não se compara com o que Ele tem para nós. A fé, a oração da fé de Davi foi se erguer, se levantar e se alegrar no Senhor, porque sabia que o Senhor era a sua força. A oração da fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de coisas que não se vê. É a certeza de uma nova terra, de uma nova cidade, a nova Canaã, a nova Jerusalém, onde lá não haverá choro, nem dor, nem pranto, nem sofrimento, nem questionamentos, porque tudo o Senhor fez novo. E nós, pela fé, pela essa oração da fé, que nós vamos estar cada dia tomando posse, meditando sobre a fé, tomando posse e falando sobre a fé, profetizando sobre a fé que nós temos em um Deus poderoso que nos ajuda, em um Deus que nos fortalece, que nós vamos chegar juntos, mesmo diante de tanta luta, nós vamos chegar juntos na terra prometida. Nós vamos passar pelas provações, nós vamos passar por toda a tribulação com Deus, junto conosco, nos orientando, nos fortalecendo a cada dia. Então, irmãos, como o rei Davi, ele encerrou, eu também encerro aqui o Salmos 13, dizendo: no tocante a mim, confio na Tua graça. E que o meu coração se regozije, que o seu coração se regozije no Senhor e na sua salvação. E assim cantaremos, porquanto Ele tem nos sustentado, Ele tem nos feito bem, porque nós sabemos que Ele é o nosso Deus. E assim prossigamos a cada dia em conhecê-lo, em saber que Ele é esse Deus que nos fortalece, que nos levanta, mesmo diante de tantas lutas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que Ele cuide de nós, que Ele cuide de mim, que Ele cuide de você. Que nós nunca venhamos duvidar do seu amor. Em tudo Ele tem um propósito. Tudo Ele sabe o que fazer. Nada Ele deixa acontecer sem Ele ter algo preparado em seu coração para o melhor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor te abençoe nessa noite, te levante, te erga, te sustente, te fortaleça e que te conceda uma noite abençoada, em nome de Jesus.